Hoje a gente vai falar de qual é o maior mérito de Jacó, segundo o Zohar. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Shmot, hoje focando no parágrafo 56 do Zohar, sexto ano de leitura. A gente vai falar do mérito de Jacó, como eu disse, mas antes vamos falar de um outro mérito para entender a lógica, a proporção do mérito de Jacó. O Zohar começa contando de Moisés. Quando Moisés vai encontrar o seu sogro, que é o Itró, ele conta que Moisés era uma personagem tão grande, tão importante espiritualmente, que quando ele vai fazer esse encontro com Itró, Moisés não consegue ir sozinho. Tem tanta gente que quer acompanhar Moisés, por causa da sua estatura, que então ele vai nesse encontro com Itró super acompanhado. Ele vai com Arão, ele vai com familiares, com amigos, rodeado de pessoas. E aí, qual é a relação com Jacó? Jacó recebe uma promessa na Bíblia, que quando ele vai descer para o Egito, o próprio Deus fala para Jacó: não se preocupe que eu, Deus, vou descer com você para o Egito. Então o Zohar fala para a gente ter essa proporção. Moisés, que era Moisés, recebeu o acompanhamento de homens que foram com ele aonde ele ia, por causa da sua estatura espiritual. Jacó, nesse sentido, é muito maior do que Moisés, porque o próprio Deus fala: eu vou te acompanhar para o Egito. Então o Zohar fala: imagina o mérito que Jacó tinha para Deus chegar e falar: eu estou te acompanhando no Egito. E aí o Zohar fala que, então, se Deus fala isso, você imagina que todas as hostes celestiais do universo estavam com Deus. Foi Deus, foi todos os anjos, os anjos que servem a Deus, a gente chama de anjos ministros na Kabbalah, foram com Jacó. Na verdade, tem um sábio do Zohar, o Rabi Hia, que ele chega a dizer o seguinte, que se as pessoas tivessem ideia do mérito do Jacó, esse mérito que nós estamos discutindo, elas lamberiam o chão de onde ele está enterrado a 12 quilômetros de distância. Então, se o Jacó está enterrado aqui, 12 quilômetros de distância, as pessoas iam querer lamber o chão do Jacó por causa do grande mérito que ele tem. Claro que é uma hipérbole, um exagero, mas só para mostrar o mérito. Bom, e qual que é a lição que nós podemos tirar de Moisés, de Jacó, disso que nós estamos falando? De certo modo, esse mérito, talvez não nesse nível, ou com certeza não nesse nível, está disponível para todos nós, pessoal. A Kabbalah ensina que quando nós estamos nesse caminho que Moisés e Jacó trilharam, esse caminho da espiritualidade, quando a gente está seguindo essa tentativa de elevação espiritual, de se aperfeiçoar como pessoa, esse caminho de conexão com o divino, nós estamos recebendo essa grandeza e começamos a ser acompanhados por pessoas grandes, Então, do mesmo jeito que Moisés foi acompanhado por Arão e pessoas importantes, do mesmo jeito que Jacó foi acompanhado por Deus e hostes celestiais, nós também começamos a acontecer isso. Então, o Zohar explica isso, o Rabbi Luria, Yitzhak Luria explica isso, que cada vez que a gente está crescendo nesse caminho, por exemplo, anjos começam a nos acompanhar. E a gente começa a ter realmente, então, além de uma proteção, por exemplo, divina, uma proteção espiritual, a gente realmente começa como se fosse andar diferente na face da Terra. Porque como se fosse uma luz que a gente emana. Mas, veja bem, nada disso que eu estou falando com ego, nada disso como se eu fosse me sentir superior. Como consequência natural do caminho espiritual que eu estou fazendo, o meu andar ele fica diferente, o meu andar espiritual fica mais elevado. Então isso que aconteceu com Moisés, que a gente está falando, isso que aconteceu com Jacó, também pode acontecer conosco. E esse é o chamado que o Zohar está tentando passar para nós. Saiba que as suas ações no mundo espiritual, o seu crescimento espiritual, faz com que você ande diferente na Terra, certo? E isso, é claro, é uma coisa muito bacana de se ter, uma coisa muito bacana de se perseguir até, ter como um objetivo de vida. Um bom dia a todos e tudo de bom.